Amados, família, hoje quem vai ministrar a palavra é a Lu. A Lu está ali no grupo do Hall, é nossa irmã, nossa amiga, ela é uma bênção, tem sempre compartilhado conosco. E, Lu, se você quiser, antes de tudo, fazer uma pequena apresentação de você, como tem gente que não te conhece, tá? Fica à vontade. Então, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Libera tudo que você tem, que eu sei que você não retenha nada, libera, viu? Bem, eu agradeço a oportunidade, né? Eu sou aqui do Paraná, tenho, né, me converti desde 2016 com o falecimento do meu esposo, né, com câncer, e a minha conversão foi na dor, né? Então, assim, foi bem complicado, né, esse processo, né, porque vivi o luto, né? E foi ali que eu conheci esse Deus maravilhoso. Então, assim, gosto de tocar o chofar, né? Sou consagrada missionária aqui no ministério onde eu trabalho, né? Onde congrego. Conheci a apóstola Janaína por meio do YouTube, buscando um livro do David Rebolo, né? Trono sobre Trono. E a gente começou essa conexão maravilhosa, né? Então é isso. Estamos aí hoje para falar, né, um pouquinho dos ministros hebraicos. Também, né? Sei pouca coisa, estou também aprendendo. É um universo que a gente entra, que a gente ama, né? Então, assim, Deus vai colocando no nosso coração o desejo pela palavra dele, a vontade de aprender mais. E uns 2 anos atrás, quando eu descobri a existência dos ministros hebraicos, eu fiquei maravilhada, impactada. E hoje a gente corre em busca de mais conhecimento, né? Então, aonde tem curso, aonde tem pessoas falando dos ministros, a gente está sempre em busca do conhecimento, porque cada um, eles vão se apresentar de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, essa semana a gente ouviu, apóstola, um profeta falar que o ministro Gimel ministrou sobre o DNA dele. O ministro Gimel entrou dentro da coluna dele para trabalhar com a questão da genética, iniquidades, e ele nem sabia sobre a questão da existência dos ministros, né? Então, assim, como Deus é criativo e os ministros são criativos, então, para cada um, eles vão estar se apresentando. E hoje, né, eu peço, no nome de Yeshua, que o ministro Num, ele venha se apresentar na vida de cada um nesta noite, né? Para que possamos subir, né, de nível e mergulhar mais nessa questão do nosso entendimento e conhecimento. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o ministro Num e vamos mergulhar nesse entendimento. Bom, o Num no aramaico, ele tem a raiz da palavra peixe. Então, vocês estão vendo aqui uma figurinha de um peixe. E o interessante é que o ministro Num, a letra hebraica Num, ele lembra o rabo aqui do peixe. Então, é bem didático, né, para a gente reconhecer esse ministro, essa letra. E ele também é representado também pelo navio. Então, se vocês verem aqui, eu achei muito legalzinha essa figurinha aqui que eu coloquei para vocês, né, sobre a questão do navio. Então, aqui embaixo do navio, ele também representa, né, sinaliza o ministro Num. Então, da palavra Num, que significa propagar, aumentar, e é simbolizado, então, pelo peixe que se multiplica inumeravelmente nos mares que contém vida. Então, aqui eu coloquei para vocês aqui uma figurinha, né? Essa figura, ela é real, e aqui tem o maior cardume de sardinha, né, que já foi fotografado. Então, existe, né, a conexão, a correlação do ministro Num com a questão das águas, com a questão do peixe. E aqui nós temos, então, né, a letra Num, e o Num, ele é formado, a formação dele, ele é formado por um Caf e um Vav coroado. Então, se a gente for ver a gematria da formação, né, do ministro, né, da letra, então, ele tem o Caf no valor 20, né, o Vav no valor 6, e ele forma, então, o 26.
Mas a palavra, né, a letra em si, ele tem, né, um valor numérico de 50. Ele está representado pela 14ª letra, né, ou também conhecido como o portal 14, na ordem de apresentação da tabela das letras hebraicas, das 22 letras hebraicas. Então, o Nun, ele representa peixe, representa espalhar, prole ou descendentes, ação, então é algo que está sempre em movimento. Ele também representa a palavra brotar, representa a palavra vida, semente, o continuar, a eternidade, representa também milagre, esperança, fidelidade, herdeiro do trono. Eu achei tão lindo quando eu vi essa questão do herdeiro do trono. Mas ele também tem um lado negativo, vamos dizer assim, né? Que ele também pode representar o engano e também o aborto. Então, aqui nós temos um pictograma hebraico que, antigamente, as letras hebraicas, eles tinham um desenho, uma simbologia. E aqui nós temos, né, na ordem de apresentação, o Nun, né? E ele tem esse formatinho aqui. Então, vamos ver mais de perto isso. Então, nós temos aqui, no tempo moderno, ele é escrito desta forma aqui, mas na antiguidade, ele parecia esse raiozinho aqui, ou esse bichinho que ele lembra, né? Uma semente, um peixe, uma atividade, também representado pela vida, pela esperança. Então, esse formato da letra Nun, ele lembra, então, o sêmen ou a semente que representa a vida. E aqui também eu coloquei a semente, né, brotando, germinando, né, de um grãozinho de feijão, para vocês verem a semelhança, né, com a letra Nun. Para vocês lembrarem, né, dele, Deus, ele cria e desenha, né, para que a gente venha entender. A palavra Nun em si, se a gente for soletrar o N, o U e o N, ela é escrita da seguinte forma. Então, no hebraico, né, a palavra Nun, o primeiro letra hebraica do início da frase, ele é conectado com o U, que ele é o Vav, e tem o Nun Sofit, que é o Nun no final da palavra. Então, só para recordar das letras hebraicas, nós temos 5 letras que eles são formados, né, por um parzinho. A letra inicial e a letra Sofit, que é no final da palavra. Então, nós temos o Kaf, que ele muda a formação dele quando está no início da palavra e quando é no final da palavra, ele muda a sua forma. O Men, o Nun, o Pei e o Tsadi. Então, nós hoje vamos se atentar ao Nun, então eu trouxe aqui para vocês, né? Então, das 22 letras, nós temos essas 5 letras em formatos diferentes do Sofit quando elas estão no final da palavra. E nós vemos aqui também a questão do Nun final ou Nun Sofit, ele desce um pouco mais da linha. Então, se a gente traçar uma linha aqui, né, na horizontal, tanto o Nun inicial e a letra Vav, elas estão numa linha. Então, o Nun, ele vai passar um pouco para baixo dessa linha de escrita. Isso também tem um significado profético tremendo. Então, de acordo com os sábios, o Nun é dito representar tanto a fidelidade e a recompensa pela fidelidade. E olha que lindo, amados. O Nun, ele traz para nós essa questão da fidelidade. E se nós formos fiel ao Senhor, a Adonai, o nosso Deus, a Yeshua, nós vamos receber a recompensa por essa fidelidade. É por isso que o justo, ele tem essa fé em Deus que ele pode até se dobrar, se curvar, ele pode até cair, mas um dia ele vai se levantar. Por quê? Porque existe uma recompensa por servir ao Senhor, pela fidelidade. É por isso que cada vez mais nós estamos buscando
um processo de transformação, de libertação. Para quê? Para que a gente venha ser cada vez, né, parecido com Deus, para que aquilo que o Senhor diz, né, que nós somos imagem e semelhança de Deus, venha trazer essa existência na nossa vida. Então, o Nun, ele tem essa representação, né, a fidelidade e a recompensa pela fidelidade. Então, vamos falar um pouquinho da escrita da palavra Nun. O que nós podemos tirar aqui dessa escrita? Então, em primeiro, né, o primeiro Nun que apresenta na palavra da escrita da palavra Nun, nós temos um Nun representando uma pessoa que ela está curvada. Então, se vocês verem aqui, a letra, né, tanto na escrita moderna, né, como na escrita coroada, ela representa uma humildade. Então, é como se tivesse uma pessoa de joelho, uma pessoa curvada. E nós temos a conexão, né, um Vav entre os dois Nuns, e esse Vav, ele vem representando a pregação e o recebimento da sabedoria de Deus. Vav, ele é a conexão entre céus e terra, e Yeshua é a conexão, né, entre o homem e o Deus. Então, o Vav, ele está aqui na formação da palavra Nun, conectando, né, o início da palavra humilde, a pessoa encurvada, e trazendo a sabedoria. No Nun final, no Nun Sofit, nós temos, né, a representação do Nun em pé, certo? Só que ele passa um pouco, né, o tamanho dele da linha. Então, ele atinge as profundidades. Então, aqui, agora, nós temos a representação do humilde agora de pé, ou seja, um homem direitado. Então, nós temos um entendimento profético do Nun, ou seja, nessa primeira estágio aqui do Nun, é como se uma pessoa tivesse curvada, estivesse em reverência, ajoelhada, para servir a Deus por temor, por reverência. Ele representa o tzadik, o justo. Então, quando nós nos curvamos diante do Eterno, diante de Yeshua, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos humilhamos, nós se colocamos numa situação, numa condição de justo, de tzadik, onde a gente só dobra o nosso joelho ao nosso Deus. Mas quando nós estamos em pé, nós passamos a servir a Deus por amor. E olha que lindo isso, né? Muitos, né, servem a Deus por temor, por medo, porque, igual no meu caso, né, eu conheci o Senhor por meio da dor, do luto, né? Muitos conhecem o Senhor na dificuldade financeira, né? Quando ele cai, quando ele se dobra nas circunstâncias, para ele conhecer esse Deus poderoso que nós servimos, o nosso Pai, o nosso Abba. E a gente sabe, né, que nada é para sempre. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, ou seja, pela manhã. Então, a gente pode estar curvado hoje, mas amanhã nós vamos estar ereto, nós vamos estar endireitado pela presença do Senhor. Então, aqui nós temos, né, o desenho da letra Nun e a escrita da palavra Nun. Então, o Nun, ele tem um valor numérico 50, e 50, ele remete ao ano santo, ele se remete também ao jubileu, à libertação. Opa, deixa eu voltar aqui, que passou. Aqui, né, na palavra Nun, nós temos esse Vav que representa a pregação e o recebimento da sabedoria de Deus. Então, Vav é o caminho que conecta a sabedoria com a bondade, com o amor, a misericórdia e a benevolência. Então, esse ministro, essa letra hebraica, ela vai nos conectar. Ela é o caminho. E quem é o caminho? É Yeshua. Quem é a ponte, quem é a ligação, quem é a conexão nossa com o Eterno, se não é o próprio Yeshua. Então, esse Vav, dentro da escrita da palavra Nun, ele vai nos conectar a sabedoria com a bondade, né? E essa bondade, ela pode ser conectada junto com o amor, misericórdia e benevolência.
Então, quando a gente escreve a palavra Nun, Vav, Nun, Sofite, também a gente faz um paralelo com a história de Jesus. Então, o Messias, o nosso Senhor Jesus, ele foi pregado na cruz, e a cruz ela é representada pelo Vav, pelo ministro Vav, que significa prego, estaca, e tanto no verbo pregar, quanto no substantivo prego, no final do processo, ele vai renascer em ascensão. Então, olha que lindo, amados, quando a gente fala da palavra escrita, do nome Nun, da letra Nun. Então, a gente tem todo esse significado, né? Humildemente, o Senhor se despiu da sua glória, arrancou a sua coroa, né? Desceu para essa terra, fez conexão novamente com o Pai, para que nós tivéssemos essa conexão, morreu, foi dilacerado, pisado, né? Todo o processo que a gente já sabe, e depois, no final, né, ele desce para as profundezas do inferno. Então, por isso que eu creio que esse num final aqui, ele é mais comprido, né, do que a linha das outras letras, para que ele acesse as dimensões da profundidade, das profundezas. Então, olha que profético a gente consegue tirar sobre a questão da pessoa do Senhor Yeshua. Dentro do ministro Nun, ele se curvou, ele se despiu da sua glória, da sua coroa, no início, para que viesse receber, né? Para que ele fosse renascer em ascensão, para que ele se erguesse. E esse se erguer dele, ele atingiu as profundezas do inferno para nos trazer salvação. Nós temos aqui também, né, aquele que é humilde diante de Deus, ele vai ficar no final do dia em pé. Então, essa é a nossa esperança, essa é o que a gente se agrada de servir a Deus. Então, o tzadico justo, simultaneamente, ele pode afirmar, eu não sou nada além do pó, e o próprio mundo foi feito por minha causa. Então, humilha-te perante os olhos do Senhor, e ele vos exaltará, que está, né, em Tiago 4:10. Nós temos aqui também, né, a representação, né, da árvore da vida, e nós temos que a humildade e o amor estão diretamente ligados a Netzar, que significa vitória, resistência, fortaleza, e após o sacrifício, a ressurreição se dá em Tiferet, que é o quê? A glória, o esplendor, a beleza, a harmonia, que são justamente os dois caminhos que esta letra conecta. Então, o Nun, ele vai nos conectar ao mundo, né, da vitória, da resistência, da fortaleza, e nos elevar para que a gente venha acessar a glória, a beleza, a harmonia de Yeshua. Então, a palavra Nun também significa propagar, multiplicar, o que explica em muitas coisas um dos principais milagres que Jesus Cristo ele fazia. Então, se vocês verem, né, no decorrer da leitura, que Jesus ele fez a multiplicação dos peixes. Então, teve 2 milagres de multiplicação dos peixes, milagres usando o peixe. Então, o primeiro Nun representa a pessoa que abdica do ego, ou seja, ele se despiu do orgulho, da soberba, da arrogância, né, para passar diante da palavra de uma verdade maior do que ela. Então, ele é o quê? Ele traz exatamente a questão da humildade. Então, o Nun, né, eu gosto muito dessa representação aqui do Nun coroado. Então, o valor dele, né, a gente já viu que é o valor 50, e o 50, ele representa, né, ele traz menção a 50 dias a partir do êxodo até a entrega da Torá, né, que com Moisés ele subiu lá no monte, ficou 50 dias, 50 noites, para trazer para nós, né, as tábuas das leis. Também ele remete aos 50 dias entre Pessah, a Páscoa, e Shavuot, que é Pentecoste. Então, são os 50 dias para a contagem do Homer. Também temos os 50 anos para um jubileu, para um processo de libertação. E ele refere, então, às 50 referências a êxodo na Torá.
Os sábios judeus, eles dizem que os 50 anos é a idade, né, do conselho. Então, uma pessoa que ela tem 50 anos, ele é uma pessoa sábia. Ele é um... Como é que eles chamam uma pessoa mais de idade? É um conselheiro, né? Me fugiu agora a palavra. Ancião, exatamente isso daí. Então, um ancião, geralmente a gente pensa uma pessoa acima de 100 anos, né? Não, a partir de 50 anos, ele adquire uma estatura de sabedoria. Então, esta é uma idade em que alguém é mais sábio e experiente e é capaz de dar bons conselhos às pessoas mais novas, né, que estão ao redor. Então, para vocês verem a representação, né, do valor 50 que está dentro do Nun. E aqui, né, nós temos, que a gente já... algumas coisas vai ficar repetido na mente de vocês, para vocês gravarem. Então, aqui nós temos, né, o Nun inicial, o Vav e o Nun Sofit, da escrita da palavra Nun. Então, Nun é, na verdade, uma palavra aramaica para peixe, e foi incorporada aos nomes hebraicos de várias criaturas marinhas. Então, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Então, nós temos aqui o animalzinho lá, o Lula, tá? Esse é do bem. Então, ele é Dionum, e também temos o povo, Timanum. Isso ensina que essa letra ela também está conectada ao elemento água. Então, peixe ele vive aonde? Ele não é um animal terrestre, ele é um animal aquático. Então, o ministro Nun, ele nos traz essa autoridade, vamos dizer assim, para manipular, para nos trazer a questão do elemento água. Então, tem um segredo aí atrás, né, desse ministro, né, que é a questão da unção sobre a questão aquática das águas. Então, vamos ver aqui, Moisés, ele é também conhecido pelos sábios como homem-peixe. Por quê? Moisés manteve, então, uma relação forte com esse elemento água. Então, se você for ver, Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés bateu na rocha para sair água, entrou lá no Mar das Águas Amargas. Então, o elemento água, ele estava sempre junto, andando em comunhão com Moisés. Então, eu creio que Moisés ele tinha a unção para trabalhar com esse elemento. Então, tem muitos homens de Deus, né, que a gente conhece, que tem a unção da chuva. Então, aonde o profeta chega, chove. Tem outros que traz a questão do vento, né? Então, Moisés, ele tinha uma forte relação com o elemento água. Então, ele começou desde cedo, desde pequeno, né, sendo repescado no Nilo pela filha do faraó. Então, nós vimos, né, na história de Moisés que, para salvar a vida dele, né, a mãe dele coloca ele num cesto, né, com um betume, para não afundar, não morrer afogado, e coloca na beira do rio Nilo. Quando a filha de Faraó vai lá e escuta o choro daquela criança, ela traz para ela. Então, deu um nome, batizou ele como Moisés, porque significa foi tirado das águas. E se foi tirado das águas, os sábios dizem que ele é um peixe. Então, ele simboliza a questão do homem-peixe. Então, Moisés, por exemplo, ele é visto como um modelo, né, de um ser humano humilde diante do Senhor. Então, se vocês forem ver no decorrer, né, das escrituras, né, Moisés, ele era um homem temente ao Senhor, ele fazia aquilo que o Senhor mandava. E nós temos ali um cérebro, né, que eu coloquei ali para representar a inteligência, né, a sabedoria. O valor 50 também designa as 50 portas da inteligência. Segundo, né, o que eu pesquisei, Moisés transpôs essas 50 portas de inteligência ou sabedoria, podendo chamá-lo de Nun. Então, se a gente for ver, Moisés, ele não chegou a pisar na terra prometida. O corpo dele, né, não se diz para onde que foi, mas eu acredito assim que Moisés ele estava num nível tão grande de intimidade com o Senhor, que muitos falam, muitos pregam, porque ele desobedeceu o Senhor por bater na rocha, enfim, vai várias teorias, né? Mas eu creio que não, eu creio que Moisés ele estava num nível tão alto
de conhecimento, de intimidade com o Senhor, que ele viu muito além. Ele viu, né, a eternidade, ele viu o paraíso. Então, para ele herdar essa terra aqui, era de menos. Então, eu creio que Deus trouxe algo muito mais para Moisés. Quando ele apresenta a terra para Moisés, ele fala, ali é a terra, mas eu vou te dar algo mais. Algo que vai superar a tua fidelidade. Porque lembra quando a gente viu, amados, que o Num, ele representa a fidelidade, mas sim a recompensa por ser fiel? E eu creio que Moisés, ele atingiu esse nível. Ele atingiu algo que não sei se nós aqui, né, iríamos um dia atingir essa recompensa pela fidelidade. Então, Moisés e Josué, né? Moisés, ele tinha um filho espiritual que andou lado a lado com ele, que deixou, né, o legado para ele, passou o cajado. Oi? Alguém Deu falou? microfonia no seu microfone, Lu. Ué, o que será que deu? Mas Passou? agora já voltou normal, passou. Deve ser a internet oscilando. Hoje choveu bastante. Então, Moisés deixou o seu legado, né, para Josué. Então, por ser filho espiritual de Moisés, e Moisés a gente já viu que significa tirado das águas, e se ele foi tirado das águas, ele simboliza um peixe. Josué é denominado, então, filho de peixe. E ele é conhecido na Bíblia como Josué Ben-Nun. Então, Josué, ele recebe esse nome, né, Josué Ben-Nun. Então, a gente vai ver no próximo slide o versículo bíblico onde diz isso. Então, é daqui, amados, que sai aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Né? Então, como Deus tinha falado para Moisés que Josué ia ser o seu sucessor, ele passa essa unção, ele passa a sua capa, né? Assim como Elias passou para Eliseu a capa, a porção dobrada, Eliseu, ele começou a fazer todos os milagres que o seu pai espiritual fazia. Então, nesse caso aqui, Moisés, ele passa essa unção que ele adquiriu na presença de Deus para Josué. E Josué, ele começa a manipular também a questão do elemento água. Porque vocês vão ver Josué abrindo o rio, Josué construindo um altar debaixo das águas como um memorial da presença de Deus quando eles atingem, né, a terra prometida, que ficou como um memorial para que as futuras gerações soubessem que ali estava a presença de Deus. Então, Josué, ele foi o sucessor de Moisés e ele foi capaz de entrar na terra prometida. E ele era conhecido como filho da vida. Uma imagem clara também remete ao Senhor Yeshua, o nosso Messias. Então, nós vimos lá no início que o significado de Nun, do ministro Nun, é espalhar. Ele traz ação. Então, se vocês forem ver nesses dois homens de Deus, tanto Moisés como Josué, ele espalhou sobre a nação sementes. Ele trouxe uma ação, tudo que o Senhor falava, vai, desbrave a terra, vão à frente, né? Eu te darei, né? A promessa de Abraão caiu sobre Moisés, caiu sobre Davi, e assim foi de eternidade em eternidade, trazendo descendentes, trazendo vida, trazendo sementes. Então, aquilo que nós plantamos de semente no próximo, isso vai brotar, isso vai trazer vida, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ele trouxe uma continuidade, a eternidade. Esses dois homens, como outros homens de Deus, né? Eles fizeram grandes milagres, trouxeram esperança para a humanidade. Eles foram fiel a Deus, a servir a Deus, a cumprir a Torá. Então, ele traz a fidelidade, né? Herdeiro do trono. Então, todos esses atributos que o ministro Nun, ele traz para nós, quem está debaixo do governo dele, debaixo da autoridade dele, acaba pegando todos esses atributos. Moisés e Josué, continuando aqui, então, Nun simboliza atividade, não é aquela coisa parada, é atividade, é vida. Né? A primeira menção da palavra está em Êxodo 33:11, em referência a Josué, o filho de Nun.
Então, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Então, ele tinha uma intimidade de ver, né, de estar com o Senhor, como quem conversava com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo, o jovem Yehoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Então, aqui, pela primeira vez, né, na Bíblia, a gente vê a menção de Josué ser o filho de Nun. Josué se chamava Oséias e teve o nome trocado pelo Eterno. Ele trocou o nome. Então, antes ele era Oséia, depois ele foi transformado em Josué. E Josué, ele vem da tribo de Efraim. E ali está, né, trazendo que ele era filho de Num. Então, o pai dele, será que é mera coincidência, amados? O pai ser chamado Num? Diz lá em Números 13:8, ainda está ainda em Números, Num. Então, ali, né, a gente vê a questão, né, da tribo de Efraim, trazendo, né, toda essa questão de atributos das tribos para cima, né, para dentro da vida de Josué. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né, da vida, né, de um peixinho, né, que simboliza a questão ali de vida, né, de movimento, de atividade. Então, o Nun, a gente viu várias partes boas do Nun, agora ele também representa a palavra cair, que é nafal, a queda do homem. Então, nós temos em Amós 5:2, diz, ela caiu, Nafla, e não se levanta mais a Virgem de Israel. Então, esse caiu, nossa, eu mexi alguma coisa aqui. Esse caiu, ele simboliza, esse caiu, ele simboliza, né, o ministro Nun que está ali. E Miqueias 7:8 diz, não te regozizes ainda que eu tenha caído, hei de me levantar. Então, vocês lembram lá do desenho da escrita da palavra Nun, o Nun inicial, o Vav e o Nun Sofite? Então, o Nun dobrado com o Nun ereto, o Nun em pé no final. Então, ele traz essa menção que ainda caído, nós vamos nos levantar. Então, o Nun é a 50ª porta, o segredo no nível Sod, que não se pode atingir. Então, olha a dimensão que esse ministro ele nos traz. Também temos, né, a tenda de Davi representava o reino de Israel, a cabana de Davi. Então, naqueles dias, reerguerei a sucate de Davi, que estava caindo. Então, não diz que caiu, estava caindo. Então, se vocês forem perceber, né, ali em Amós, diz, ela caiu e não se levanta mais a Virgem de Israel, e ainda que eu tenha caído, vai ficar em pé. Então, não é uma promessa, é uma certeza, amados, que o Senhor nos dá em cima do quê? Dessa questão, né, dos atributos do ministro Nun, que está dentro, né, de Yeshua. Então, naqueles dias, reerguerei a sucate de Davi, que estava caindo, Amós 9:11. Então, o povo judeu, ele não cai. O povo judeu é um povo de bravura, um povo fiel, que serve o Senhor, né? E ele sempre vai se levantar, ele sempre vai se reerguer. Então, por mais que tenha guerra, por mais que tenha tribulação, por mais que tenha perseguição, o povo de Deus, ele é um povo, né, que sempre vai estar se levantando. Por quê? Porque existe uma fidelidade, existe uma recompensa para essa fidelidade. Agora nós vamos ver aqui, né, a letra Samer e a letra Nun. Então, o ministro Samer e o ministro Nun. A letra Samer, ela vai dar apoio ao ministro Nun. Então, Samer, né, ele tá ali como se fosse uma estaca para que Nun não caia. A 14ª letra, o Nun, é o início do verbo cair, nafal. E temos a 15ª letra, que é Samer, que significa apoio, amparar, sustentar. E olha que interessante isso.
Então, aqui eu trouxe um pedaço, né, da escrita, né, da ordem que aparece os 22 ministros, né, as 22 letras. Então, antes de apresentar o Nun, nós temos o Men. E o Men, ele também tem, né, as duas representações, né? Ele é uma letra que tem o início e o sofit. Então, o Men, ele está antes, então ele antecede a apresentação da ordem do ministro Nun. E depois do ministro Nun vem o ministro Samer. Então, se a gente for ver, Samer, ele traz a aliança com o Eterno que nos ampara, não nos deixa, né, cair. Então, ele sempre vai nos deixar em pé. E quem é essa pessoa que nós fazemos aliança com o Eterno, que sempre nos ampara, que sempre nos deixa em pé, se não é a pessoa de Yeshua, como mediador de uma nova aliança? Então, Samer, ele indica acesso às dimensões da cura e dos milagres. Então, eu creio, amados, que é por isso que Nun nunca cai. Nun, ele se dobra, ele fica ali ajoelhado, ele fica ali em situação de misericórdia, de humilhação, mas no final ele vai se levantar. No final, o Samer vai dar um apoio para ele, vai sustentar, vai amparar, vai dar acesso às dimensões de cura. Então, quando você está caído, quando você está encurvado diante dos teus problemas, Samer está ali do seu lado esquerdo, né, para trazer a dimensão da cura, dos milagres. Eu acho isso lindo, maravilhoso. E antes, né, da aparição do ministro Nun, o Men, ele aparece. Então, se nós formos ver, traga na memória de vocês a questão do Nun coroado curvado. Então, ele está curvado para o lado direito. Então, ele está como se estivesse olhando para o ministro Men. E Men, ele simboliza, né, águas, línguas, nações. Então, Men é o portal das águas. Olha que conexão maravilhosa que o Eterno faz. Nun, ele é o peixe que vive aonde? Dentro das águas. Então, ele está dentro do portal das águas com a aliança com o Eterno. Então, o portal das águas, o portal da memória do Eterno, então nunca se esquecerá do Senhor, portal da fonte da salvação. Por isso que do lado direito, Men recebe o portal das águas, a fonte da salvação. E do lado esquerdo, Men está cercado por Samer, que ele vai trazer a dimensão da cura dos milagres. Nós temos também que Men, ele tem o valor de 40. Então, Moisés, né, como ele é o filho do peixe, ele fica 40 dias no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. Então, olha que conexão linda, né? Se Moisés, ele representa o próprio Nun, e ele ficou, né, os 40 dias para trazer as tábuas da lei, então ele tem todos os atributos, tanto para a esquerda como para a direita. Então, o Nun, ele está cercado, né, por esses atributos, trazendo, de um lado, águas que vai suprir, águas do Eterno, águas purificadoras, águas que salvam, águas que curam, né, de um lado, e do outro lado, para ele não cair, para que ele se mantenha em pé, a questão da aliança com o Eterno, com Yeshua. Então, aqui nós temos, né, um peixe. Então, o Nun conota ao mesmo tempo as quedas, as descidas e as subidas, assim como os peixes. Então, se você for mentalizar um peixe, ele vai para as profundezas, dependendo da espécie do peixe, né? Por exemplo, baleia, tem peixes que eles não são reconhecidos por humanos. Se você for pegar, né, os estudos sobre o mar, tem peixes, tem animais marinhos que até hoje não foram catalogados pelos biólogos, ou seja, eles vivem na profundidade. E o Nun final, aquele Nun sofit, ele passa do limite do padrão das outras letras para atingir essa profundidade. Então, aqui nós vemos a questão do peixe, né? Tanto ele está na superfície, como ele está nas profundidades. Quanto ele está nos altos, nas descidas ou nas subidas. Então, o peixe, ele é mudo.
O peixe, ele não fala, mas a visão que Deus deu para esse animalzinho compensa a boca fechada dele. Então, se você vê todos os outros animais, canta, late, muge, enfim, faz um barulho. O peixe não. Então, ele mantém a boca fechada. E o peixe, ele vê tudo. Ele nunca fecha os olhos. Então, ele não tem pálpebra. Então, se um peixe morrer, quando a gente vai comprar peixe, a gente vê o quê? O estado do olhar do peixe. Se ele está com aquele olhar, né, que a gente diz de peixe morto, ele já está morto, né? Mas a gente vê a questão da vida ainda ali naquele olho, se ele está um peixe fresco, se ele está um peixe passado do ponto, vamos dizer assim, né? Então, ele nunca fecha o olho. E mesmo assim, vendo tudo, vendo todo, ele está ali, com a boquinha fechada. Imagina se o peixe tivesse boca, misericórdia, né? Para ele falar tudo que ele vê, porque se ele fica 24 horas com o olho aberto, não passa nada despercebido do peixe, né? Dos olhos dele. Então, ver tudo e o tempo todo, isso é perigoso. Então, os olhos abertos e boca calada. Isso aí foi uma frase, né? Que, enquanto eu estava estudando hoje, Deus ministrava, né? Olhos abertos e a boca calada. Então, se a gente for ver, né, nesta questão desse mês, né, de Reshvan, é o mês do silêncio fértil, onde o invisível de Deus ele vai germinar. Então, não há festa nesse mês. Então, não tem festividades como nos outros meses. Mas por quê? Porque é uma preparação interior e uma maturação espiritual. Então, nós vamos amadurecer espiritualmente. Então, o discípulo ele aprende a cheirar o propósito de Deus e a respirar a ruach, né? O sopro de vida de Deus e exalar o aroma do Mashiach. Então, essa é a característica do peixe, né? Ele tem o olho 24 horas aberto, ele dorme com o olhinho aberto, né? Ele vê tudo, mas ele se mantém calado. Então, por um lado, né, Deus dá esse atributo. E nós temos também um lado obscuro do peixe, que é a serpente. Então, a serpente ela também é outro animal que permanece com os olhos abertos. Ela também não tem pálpebra. Então, inicia o seu nome com um nun, com a letra nun. Então, Nahash, serpente. O lado sombrio do peixe seria a serpente. E a serpente ela também vê tudo. Só que a serpente ela é astuta, ela é ardilosa. Ela sonda a sua presa. Por isso que existe, né, o espírito de Pitom que vem para confundir os profetas, que vem para confundir a unção da revelação, né, das dimensões, porque enquanto existe, né, o profeta ali dimensional que está vendo, recebendo a informação, vem o espírito de Pitom com o olho bem aberto para trazer o quê? Uma falsa profecia, uma falsa revelação. Ela vem para trazer a questão do engano. Então, isso nos mostra as duas formas de olhar. Aquele que vê tudo e é inteiramente corrompido, que representa ali no caso da serpente, né? E aquele que vê tudo e sabe perdoar. Então, eu deixo aqui uma frase para vocês pensarem. Você escolhe ser peixe ou você escolhe ser serpente? Né? Tudo vai depender do ponto de vista dos teus olhos. Agora nós vamos ver, né, Yeshua e a letra Nun. Então, observe que a forma da letra Nun, né, ela representa um vav dobrado, um vav coroado dobrado, sugerindo um homem humilde. Então, eu gosto dessas coroinhas quando a letra é assim, né? Que ela remete à coroa de Yeshua, né? Então, ele é coroado de glória, ele tem os 3 taguinhos na cabeça, né, da letra. Então, do ponto de vista messiânico, né, do ponto de vista do Messias, nós vemos Yeshua, ele veio como um vav. Por que Yeshua veio como um vav? Porque ele veio como uma estaca, como uma conexão entre céus e terra. Então, o ministro vav, ele representa o Senhor Yeshua trazendo essa conexão. E aqui nós temos, né, uma coroa de espinho,
que no mundo espiritual, no mundo visível, no mundo natural, foi vista uma coroa de espinho para ferir a cabeça do Senhor Jesus, mas ela trazia uma proteção, que ela reflete no mundo espiritual a coroa de glória do Rei da Glória. Então, ele se despiu desta coroa aqui, que estava lá na eternidade, e colocou uma coroa humilde de espinho. Então, ele se despiu da sua glória, da sua majestade. Para quê? Então, no início, Num aqui, ele está numa situação humilde, para depois ele receber um Num ereto, um Num erguido, a questão da reverência do Rei dos Reis, do Rei da Glória. Então, Yeshua ele foi homenageado pela sua humildade absoluta. Não existe, amados, ninguém mais humilde que o Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. Nós temos que lutar muito, nós temos que jejuar muito para dobrar a nossa carne, nós temos que fazer tantas coisas para tentar matar o nosso eu, o nosso ego, né, nos humilharmos para que a gente venha conseguir chegar perto da estatura do varão perfeito, do justo, do tzadik, que é o Senhor Jesus. Então, enquanto, né, sobre a terra, enquanto ele viveu sobre a terra, ele foi indicado pela coroa de espinho. Mas, né, nós começamos com a fidelidade, o Senhor Jesus ele foi fiel ao Pai até a morte, né, em morte de cruz, de madeiro, para que ele recebesse a recompensa pela fidelidade. Lembra do segundo slide que eu apresentei lá para vocês, que o Num ele traz a recompensa pela fidelidade? Então, Yeshua, ele recebe a recompensa por ter sido fiel, por ter se entregado, né, por nós pecadores, por ter nos resgatado do império das trevas e nos transportado para o império da luz, para o reino da luz. Então, agora, ele é exaltado como justo, como tzadik, que usa a coroa de ouro de Deus sobre a cabeça para todo sempre, assim como diz, né, Apocalipse 14, 14. Então, eu trouxe aqui, né, esse slide aqui para falar sobre a questão do ministro, né? A gente tem uma linguagem para falar sobre os ministros, por quê? Porque nós já estamos vendo, né? E se você não sabe, fique sabendo que essas letras, elas são vivas, por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, cada letra no hebraico não é mero um idioma, ou um alfabeto, elas são letras vivas, são letras criativas, são letras do Eterno que trouxe a existência de tudo, a criação. Então, aqui nós temos o portal 14, né, do ministro Num. Então, esse ser celestial, esse ancião, que ele tem, né, o valor numérico de 50, ele representa também o portal da liberdade, da restituição, semeadura e colheita. Então, nós temos aqui como representação uma das, né, representação retirada, né, do livro do Portal 7, da Uleidice Rocha, da apóstola, né, que esses ministros se apresentaram para ela. Então, o Num, ele é o portal do milagre da multiplicação, por isso que ele representa o peixe, né, o peixe que traz a multiplicação. Então, traz aqui uma nova identidade em Cristo. Se, pois, o Filho Yeshua nos libertar, verdadeiramente sereis livre, né? João 8,36. Nós temos também a semeadura e colheita. Então, tudo que nós semearmos, nós vamos colher, tanto bem como mal. Então, nossos celeiros estarão cheios das mais variadas colheitas. Salmo 144, 13. Né? Ele remete também à liberdade e à vida abundante. De onde está o Espírito de Adonai, aí a liberdade, aí há movimento. Amém? Está em 2 Coríntios 3, 17b. Por favor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios, Adonai, e ensina-me os teus mandamentos, Salmo 119, 8. Então, seria essa minha apresentação, né? Sobre a questão do ministro Num. Agora deixa eu ver vocês, que antes eu não estava vendo. Glória a Deus. A gente viu? Apareceu as duas telas. Eu só conseguia ver a minha tela. Glória a Deus, que maravilhoso. Gente, eu gostaria de dar uma palavra. Pode falar.
Às 8h33, a nossa irmã ministrar, né? Eu ouvi a batida de um sino bem forte. E eu aqui atenta com a ministração dela, eu levei até um susto, um sino, né? E logo em seguida, eu vi um peixe grande, ele abria a boca e saía vários peixinhos da boca dele, como se fosse um cardume. Uns peixinhos bem pequenininhos. E me veio a palavra que esses peixes que saíram da boca dele são como salivas que saem de nossas bocas. Amém, glória a Deus. E eu lembrei também da parte da ministração que fala que filho de peixe, peixinho é, e o peixe como cardumes, né, nas águas, movimentando. Sim, ele Glória a abria Deus. a boca e saía muitos peixinhos, né? Logo após esse sino ser tocado, a batida uma vez, né? E aí me veio essa frase, que os peixinhos que saíram da boca dele é como nossas salivas. Amém. E a gente sabe, né, que tem espécies de peixes que, para proteger, né, ele joga o óvulo, daí o macho vem, joga o sêmen, fertiliza, porque é fora do útero, né? Isso. E tem, dependendo de espécies de peixes, ele traz para dentro, ele engole todas aquelas filhoteiras lá, aquele cardume, né, para proteger, e depois ela gospe quando ela está com um território mais assim confortável, né, menos perigoso, né? Então, acredito que a gente pode também, talvez a gente foi guardado e agora nós estamos sendo ejetados, Lançados. lançados. Glória a Isso mesmo. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Ana Paula, glória a Deus. Amém. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma visão? Não, podem falar, aproveitem que hoje a gente está pelo Meet, gente. Amém. Deixa eu falar aqui para vocês, né, que eu acabei até esquecendo de falar aqui. Vocês estão vendo esse slide aqui, né? Sim. O NUM, né, a palavra, né, a formação desse ministro, né, ele é formado por um CAF e um VAV. Se a gente for fazer a gematria dele, dá 26. Se a gente for somar de novo, dá 8. Então, nós estamos num mês onde está falando muito das águas, né? As águas de Noa, de Noé. Então, a questão, né, que Noé sobreviveu ao dilúvio. Então, Noé ele faz a menção, né, da novidade de vida. Por quê? Porque foram 8 pessoas colocadas lá dentro da arca. Então, 8, ele simboliza a novidade de vida, simboliza a pessoa de Yeshua. Por quê? Porque a raiz da palavra Yeshua, né, na gematria, ela também dá a soma 8. Também 8 é a raiz do tetagrama, né, do Yud, Re, Vav, Re, que é o nome do Eterno. Também tem a gematria 8. A Torá também tem essa gematria, né, do valor 8. Então, tudo isso, ele vem por um tempo agora, amados, nesse mês, que é para nos tirar do tempo da escravidão e nos transportar, nos transformar, né, para o reino da luz, viver em liberdade, né, viver em libertação, para que a gente venha a ser livre. Então, eu creio, né, que esse mês o ministro Num ele venha trabalhar em nós, né? Então, Moisés, ele também está ligado com as águas, Noé está ligado com as águas. Então, as águas nesse mês está falando muito forte. Só que nós temos também um lado obscuro das trevas, porque o ataque também vai ser nas emoções, que é na questão das águas do nosso ventre. Então, esse mês é um mês, né, do trono da sepultura. Então, amanhã, dia 30, 31, né, 29, 30, 31 por ali, tá fazendo o quê? A questão do Halloween, né, exaltar a morte, finados, né, o dia dos mortos. Então, Sinum, ele representa a vida. Uhum. É o brotar, a ação, descendente, semente. Esse trono de maldade, ele vem o quê? Para combater
a questão do ministro Num, trazendo o quê? Em vez de brotar, vai trazer o quê? Morte. Em vez de ação, vai deixar o quê? Paralisação. Em vez de descendentes, vai trazer o quê? Infertilidade. Né? Em vez de esperança, vai trazer o quê? Desânimo. Em vez de vida, vai trazer o quê? A morte. Fidelidade vai trazer o quê? Infidelidade, porque enquanto o povo do mundo está idolatrando o dia das bruxas, fazendo menção, né, ao dia dos mortos, lembra que ele traz ali o engano e o aborto? Uhum. Então, tudo isso, né, a gente tem que tomar cuidado nesse mês. Né? Então, nós temos um grande, vamos chamar assim, um grande general de guerra no exército do ministro Num, né, com seus anjos, para combater esse trono de maldade nesse mês, que vai estar regendo dentro das emoções, né, na questão das nossas águas interiores. Glória a Deus. Gente, como as conexões não acabam, né? É uma conexão, tá tudo conectado. E o 8 também, esse é o 8º mês, né? Esse mês das águas do dilúvio é o 8º mês no calendário bíblico religioso. No calendário religioso. Se a gente for ver, né, aquele que é fiel a Deus, porque se a gente for ver, pensando lá em Noé, ele foi o doido da arca, né? Ninguém acreditou nele. Então, quando ele constrói a arca, começa a chover. Antes não existia chuva. Então, o povo jamais imaginaria que ia começar a chover e inundar. Então, assim, para o dilúvio, para quem está dentro da arca, ele não tinha medo nenhum. Mas para quem está fora, foi morte. Então, para quem está dentro, o Num, a presença de Deus, ele traz o que? Vida, ele traz proteção, ele traz esse cuidado do eterno. Agora, para quem está fora, vai trazer o quê? Cenário de morte, de desespero, né? Então, as águas do dilúvio, se a gente for ver para quem está fora da presença de Deus, ela é uma tempestade, ela é uma catastrófica, né? Agora, para quem está dentro da arca, dentro da presença, ela vai ser o quê? Uma proteção. As águas começaram nesse mês e elas foram juízo, e também terminou, né, nesse mesmo mês, e o Senhor fez aliança, recomeço. Summer, o 8 que vem depois do 7, ele representa esse novo, né, o novo ciclo, o novo tempo. E se a gente for voltar lá naquele desenho que eu coloquei, né, de um lado tá Men, Num, Summer. Então, as águas, enchentes, né? O Num está guardado. E depois vem Summer para trazer o quê? A aliança com o Eterno. Nossa, tudo muito lindo, né? Glória a Deus. Maravilhoso, Pai. Aleluia. E assim, se os amados que entendem mais aí quiser complementar, né? Se quiser colocar mais alguma coisa que eu esqueci, fica à vontade. Glória a Deus. Vitor, quer falar? Amém? Alguém quer levantar a mãozinha? Eu não ia falar, mas agora que você perguntou, né? Eu tô só esperando eu sei que você é o cara do Num. Eu acho interessante também o que a gente está falando do Num como águas. Algo que eu acho muito interessante é como os rabinos tratam o Num não só como um representativo das águas, e assim, representativo do peixe, mas o peixe como sendo um com as águas. Os rabinos nos falam que se tivesse como ter um peixe tão grande a ponto de nós mergulharmos em um peixe assim com o olho a ponto de nós mergulharmos no olho, por exemplo, seria a mesma coisa que mergulhar nas águas. O peixe, ele se torna um com as águas. Então, o Num fala não só de remeter ao peixe, mas de remeter a ser um com as águas. Amém. E aí as águas nos remetem aos céus, à palavra, à Torá. Então, o Num fala também de remeter ao peixe, esse tempo de renovo e libertação, mas também de ser um com aquilo que é os céus e a palavra, sabe? Esse Glória remeter aos céus e remeter à palavra como ser um com a palavra mesmo. É muito legal como está próximo da aliança e assim, próximo das águas, e o Num fala dessa unidade, de se unir à palavra, de se unir aos céus, de realmente mergulhar naquilo que é as águas e experimentar, sabe? Eu acho muito interessante essa parte que a Lu falou pra gente do Josué Binum. Eu acho isso, assim, um detalhe extremamente interessante na palavra. Como assim, fica uma dica ali para só quem sabe, sabe. Mas E só quem pega o hebraico, senão não pega mesmo. Só quem pega o hebraico sabe, mas é uma coisa muito explícita que tá, mas ao mesmo tempo só pega aqueles que sabem o que é o hebraico.
É verdade. Glória a Mas Deus. foi excelente a administração, Lu, foi uma benção. Foi sim. Eu agradeço, né, e agradeço também você também ter me dado uma ajuda com aquele livro lá, né, não consegui pegar tudo porque é bem completo, né, e a gente começa a maratonar para procurar, nossa, é um universo, né, fala, meu Deus, com tanta coisa, o que eu vou colocar aqui, né, para deixar, né, uma identidade, né, do ministro, né, mas eu creio, assim, que nessa noite, né, nesse propósito, esse ministro vai estar ministrando, né, os nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus, nós cremos. Glória a Deus. A Raquel levantou a mãozinha, foi sem querer, Raquel, que apareceu, depois saiu. Glória a Deus. Euzinha? Foi sem querer, se for eu. Foi você, apareceu. Glória a Deus, Raquel. A profeta Luana, quer falar alguma coisa, Luana? Deixar uma palavra para nós. Eu tive uma experiência e eu gostaria de compartilhar para a edificação de todos, né? Glória a Deus. Eu fui ministrada por um anjo e esse anjo ele me levou no inframundo, numa dimensão das águas. E eu fiquei muito assustada, porque hoje eu estou entendendo nessa ministração que a Lu falou. E quando esse anjo ele me tomou e ele me levou nessa dimensão, eu fiquei com muito medo, porque eu fui descendo junto com ele, fui descendo, falei assim, meu Deus, não vai parar, misericórdia. E eu fiquei com muito medo, confesso para vocês. Quando eu desci, ele parou como se fosse numa parte, como se fosse um abismo. Imagina um lugar, gente, como se fosse o mar, era um lugar muito escuro, mas assim, numa dimensão que não acabava de água, de tanto alto mar que era. E eu fui descendo. Quando chegou nessa parte do abismo, aí deu uma parada, de repente começou a trincar, como se fosse bem no fundo do mar, sabe? Começou a trincar. E aí abriu essa cratera. Quando abriu essa cratera, gente, a gente acha que tronos é só nas dimensões, mas o mar, na dimensão das águas, há muito tronos malignos. E eu fui e parei nesse submundo, que era um lugar terrível, e lá tinha um trono. E tinha um governante. E quando eu fui parar lá, esse anjo me mostrou como é que eu estava nessa dimensão. Por que eu vou falar para você, gente? A dimensão das águas, ela é terrível, muito terrível. E eu tinha uma área na minha mente que estava aprisionada. Quando eu me apresentei, o anjo estava do meu lado e eu comecei a ver vários peixes, demônios com tridentes, sabe? Aquele trono terrível. E ele ficou muito bravo, porque ele me viu ali e ele sabia que uma área da minha vida ia ser liberta, e é na dimensão das águas. E quando eu olhei para mim, pessoal, amados irmãos, eu estava com uma redoma na minha cabeça, e essa redoma que estava na minha cabeça, ela tinha um líquido verde que deixava o meu rosto totalmente deformado. Imagina você dentro de um aquário, a sua cabeça com água, e a água assim meio esverdeada, contaminada, e você olhava para dentro do seu rosto e o rosto todo deformado. Eu estava nessa situação. Quando eu me vi daquela situação, eu falei assim, eu não acredito, me liberta dessa dimensão. O anjo veio, ele quebrou, ele trincou essa parte, né, dessa redoma envenenada na minha mente, e ele começou a me levar novamente para a superfície. Quando eu me vi, eu já fui na dimensão celestial, e eu parei numa sala, e era uma sala que tinha 3 anjos, e esses anjos começaram a drenar essa água que estava parada na minha mente, e eles batiam, sabe, no meu ouvido, era muito engraçado. Um batia de um lado, o outro do outro, e saía aquele líquido verde. Então, assim, hoje eu entendo, né, que a Lu falou aí, né, Lucilane? Luciano já me conhece também, eu já conheço. Uma benção sua ministração, viu, preciosa? É muito jesucidência. E aí hoje eu estou entendendo, porque hoje montou muito quebra-cabeça para mim em questão dessa dimensão. Então, assim, veio complementar muito, viu? Só queria contar, porque realmente isso existe, essas dimensões existem, todos vocês sabem, e veio tremendamente com muitas respostas para mim. Obrigada, gente, por essa oportunidade.
Glória a Deus, glória a Deus. Então, vocês dois já se conheciam, gente. Glória a Não, é Deus por isso. engraçado que parece que ela ouviu tudo que a gente conversou, né? Por isso que eu Que falei, isso? não, hoje eu tenho que mandar Mas o link não, para ela. que é isso? Eu tô boba. Foi tudo assim, Jesuscidência purinha na terra dos viventes. Glória a Deus. Foi mesmo. Gente, acho que mais ninguém levantou a mãozinha. Alguém se dispõe para fazer a oração final? Apóstolo, Sim, quem falou? é a Tati. Eu queria só falar com a Luana, né? Que é uma honra ter ela aqui conosco. Ei, Nós Tati, eu conhecemos, lembrei você e a Clary. eu Gracinha, e amo você. nós, Saudade. nós fomos apresentadas a Luana lá em Belo Horizonte e foi, assim, uma apresentação que o Eterno nos fez através da vida dela, que foi um divisor de águas da nossa vida. Mana, é uma honra ter você aqui, você é super bem-vinda. Amamos você, estávamos com saudade de você. Esperamos mais nos encontrar aqui, viu, dona? Ah, gracinha, gente. Eu que sou Gente, grata. eu tô por O fora, mas eu não Alexandre sabia que vocês se conheciam pessoalmente, não. Quando eu vi a é Luana, manto, eu falei, foi o meu manto, né? Deus, a Luana. Eu fiquei emocionada. Eu falei, Tati, olha quem tá aqui, a Luana de BH. Meu O Deus, Senhor nos conectou e o Senhor usou a Mana Luana para destravar a nossa vida numa dimensão que foi assim, ué. Mana, depois daquele dia, nossa vida mudou. Realmente, você é um instrumento assim, usado pelo Eterno para mudar o destino das pessoas, sabe? Muito obrigada. Depois a gente conversa. Tem muita coisa para te contar, viu? Eita, Conhe- glória a Deus. A honra e gente, a glória vocês aqui é estão no sua. mesmo Eu grupo devolvo lá e não tudo pro meu sabiam. aba. A apóstola, foi o Mano Alexandre que nos apresentou a Mana Luana, depois da conferência no ano passado, lá em BH. O Alexandre eu sabia, mas eu não sabia de vocês. Pois Olha só. É uma honra ter você aqui, preciosa. Obrigado, amados. A honra é toda minha. Amo vocês, viu? Nós estamos juntos. Quando Deus une vidas, Deus une propósito. Glória a Deus, gente. Louvado seja o Senhor. Amém?